Boa noite, investidores. Hoje estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, dia 30 de agosto, fechamento do mês de agosto. E hoje eu estou aqui com meu colega Arilton para a gente trazer os principais acontecimentos dessa semana. Boa noite, João. Bom, Arilton, a gente está vindo de uma semana muito conturbada, né, de muitos dados, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas como já de praxe, vamos começar lá da China, que foi uma semana menos movimentada que as habituais que a gente estava observando, e a expectativa fica toda para os dados que devem sair hoje de lá, né? É isso, vamos lá. Bom, a China, essa semana, como você falou, não teve nenhum dado aí importante, relevante que faz preço. Hoje à noite, a China vai saltar os dados de PMI, que são os índices de gerente de compra, que é importante para ver como é que está o setor de serviços e o setor de manufaturas dele. A economia chinesa tem sinalizado aí alguma fraqueza, uma queda do crescimento, e esses dados podem vir aí a fazer preços, dependendo se ele surpreender os mercados. O mercado está esperando uma bem estável. O mercado está esperando que não vai ter nem melhora nem piora. Então, se vier alguma coisa fora disso, nós podemos ter efeitos preço aí nos mercados que estiverem abertos no final de semana e na semana que vem. Na Europa, saiu poucos dados também, mas na Europa saiu os dados de inflação. A inflação deles caiu, continua convergindo para a meta, o que sugere aí que o Banco Central Europeu deve retomar a redução dos juros. Mas também veio dentro do esperado, sem grandes mudanças. Os dados mais importantes vieram dos Estados Unidos. Aí vamos lá. Primeiro tinha um receio de que a economia americana estava desacelerando. Os dados vêm dizendo mais uma vez que não é isso que está ocorrendo. Seguro-desemprego estabilizou e pedidos de bens duráveis vieram muito acima do esperado. Tá? Boa sinalização significa o quê? Que a economia está crescendo, mas a inflação não está acelerando. Pelo contrário, como veio hoje, veio o PCE, que é o índice oficial aí que o Banco Central americano usa, ele veio bem em linha com o esperado, sem nenhuma surpresa, né? Ele veio estável, tá? Mas já era esperado. Alguns subitens que podem mostrar isso, que teve lá, foi a recreação, que nós estamos no coração do verão americano, agosto, então o índice que veio bem mais forte já era esperado. Então não teve nenhuma surpresa. Perfeito. E aí os preços dos ativos, sem nenhuma surpresa, reagiram. Mais estáveis, né? Aí você... Naturalmente. O S&P está fechando essa semana muito próximo do 0 a 0, caindo 0,3, tá, na semana. O grande destaque para essa semana foi particularmente o resultado da Nvidia, que estava todo mundo muito ansioso. Tá? Foi um resultado muito bom, muito forte, mais uma vez, só que não foi tão forte quanto o último resultado. Né? Isso foi suficiente para que o ativo que já estava muito esticado, né, fechasse agora a semana caindo perto de 8%. Né? E, consequentemente, impactou a principal bolsa nos Estados Unidos, que reflete essas empresas de tecnologia, né, a Nasdaq caindo 1,5% na semana. Né? Quando a gente vem aqui para o ambiente doméstico, para o Brasil, também tiveram alguns fatos muito importantes essa semana e dados muito importantes. Né? A gente teve uma verificação de IPCA 15, que veio bem em linha em termos gerais. Né? Sem esperar. De novo, o IPCA aqui veio mais ou menos como o PCE lá nos Estados Unidos. Dentro do esperado, sem surpresas. Tá? A inflação continua alta. Tá? E com esse IPCA e com a declaração do Roberto Campos de hoje, o mercado continua aí tentando vislumbrar se vamos ter ou não aumentos da Selic em meados de setembro, na reunião daqui a 2 semanas. É possível que tenha, mas nós ainda temos um dado importante, que vai ser o IPCA cheio do mês de agosto. Eu acho que isso aí deve definir com mais clareza, sinalizar com mais clareza, se nós vamos ter ou não aumento da Selic. Certamente, com certeza. É um dado que o mercado todo vai aguardar. Mas, de forma geral, quando a gente olha a performance dos juros aqui nessa semana, a gente viu um estresse, tá, muito relevante, principalmente por causa dos dados de arrecadação que saíram hoje, né? Isso. Os dados não só de arrecadação, mas mais importante ainda foi o déficit primário e o déficit nominal que vieram acima do esperado. Né? As contas públicas estão ruins, estão distantes, muito distantes aí do número que eles estão, que era a meta deles, que é a meta zero para esse ano. Né? Hoje saiu os dados aí, eles já estão acima de 250 bi de déficit. Então, esse número está estressando o mercado, obviamente. Se o governo está gastando demais, vai vender mais títulos, o risco fiscal aumenta, e aí, o que você falou, a curva de juros fez o quê? Ela está ficando estressada. Tá certo? Primeiro, a curva de juros subiu porque o risco inflacionário. Nós estamos aí tentando precificar, como já discutimos aqui. Agora, o risco longo vai pegar a cauda mais longa da curva de juros, e ela estressou razoavelmente. É necessário que o governo pare de falar e comece a fazer. No entanto,
essas declarações de que vamos fazer e não adianta nada. Precisam se concretizar. Isso. E nós temos que lembrar, como você falou, a arrecadação, a receita do governo federal, saíram os dados hoje, subiu 9,15% em termos reais muito anualizados. É um número muito forte. E ainda assim o governo está gerando um déficit. Mais programas estão vindo aí, todo dia o governo anunciando gastos extras. A curva está estressada. Não só a curva, como o dólar. Essa semana o dólar o real está se depreciando frente ao dólar, né, cerca de 3%, o que foi até um movimento contrário que a gente viu do dólar contra outras moedas de países desenvolvidos, que se valorizou mais um pouco menos, né, então vale a pena acompanhar os próximos desdobramentos. Né? É isso. Veja só, a nossa Bolsa está vivendo um bom momento ainda com o fim daquela disputa entre presidente da República, executivo, governo federal e presidente do Banco Central. Aquelas críticas cessaram, pelo contrário, o presidente da República tem dado declarações que até acalmaram bastante o mercado. Isso tem ajudado o lado positivo, tem entrado capital no Brasil e tem ajudado a Bolsa, o capital estrangeiro, né, investidor estrangeiro. Mas não tem sido suficiente para segurar o dólar, nem segurar a curva de juros. A curva de juros está estressada e ela deve continuar sendo dominada aí por esses eventos que vão ser definidos pelo governo federal, que são os gastos e a déficit. Tá? Se nós continuarmos com isso, esses estresses devem continuar e a curva de juros deve estressar ainda mais. Perfeito, né? Apesar disso, a gente viu nesse mês de agosto, né, uma performance positiva do Ibovespa justamente pelo ponto de entrada, né? A gente está acumulando aqui no mês quase 9 bi de entrada de capital estrangeiro, então isso deu um fôlego, principalmente aí para o EFNC, que subiu 12% no mês, e Petrobras também, que contribuiu muito positivamente para a performance, subindo quase 7%, né? Acho que o último fato muito importante aqui no Brasil que aconteceu essa semana foi, de fato, a nomeação do Galípolo, né? O Galípolo já era... quando sem foi surpresas, né? Foi ratificado o nome que o mercado estava esperando, e diante de tantos nomes que estressavam o mercado como economistas mais heterodoxos, o Galípolo, que já foi criticado bastante no passado, foi aceito com muita felicidade, sem estressar a curva. Então, realmente, é um sinalizador aí que o governo talvez encerre essa disputa inútil com o Banco Central. Né? Essa decisão deveria e tem que ser técnica, não é política, mas infelizmente nós tivemos um estresse aí nos últimos 4, 5 meses com essa disputa. Eu acho que isso encerra agora. Nós tivemos outros dados importantes ainda que estão sinalizando para a gente. Saiu o CAGED, que é a criação de vagas, está um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, mas foi um bom número. O desemprego caiu de 6,9, caiu para 6,8. No Brasil, dado todos esses programas sociais, essa taxa já é uma taxa muito pequena. Tá quase certo? Desemprego estrutural. É né? isso aí. Como você está pagando as pessoas para ficar em casa, muitos vão preferir não trabalhar e vão fingir que estão procurando emprego. Então esse número é um número que está perto. Então eu acho que no frigir dos ovos é isso. Aqui é o seguinte, os dados da semana, a economia está bem, essa criação de emprego vai gerar expansão da massa salarial, continuamos aí com o setor de serviço forte, como o Banco Central está preocupado com a inflação, isso é um ponto negativo para o combate à inflação, mas sinaliza a economia bem. De novo, o estresse continua sendo as contas públicas e o risco fiscal. Perfeito. Bom, para a próxima semana, vão ter alguns dados importantes aqui ainda no Brasil. A gente vai ter o dado do PIB, né, na terça-feira, que deve sair aqui, que pode ter capacidade de gerar volatilidade aqui nos mercados, além ainda de alguns dados de atividade econômica lá nos Estados Unidos que devem sair, né? A semana que vem saem os dados do mercado de trabalho, tá? Que vai ser aquele que vai definir aí os riscos que nós temos de recessão. No mês anterior, os dados em relação a julho, a criação de emprego foi muito abaixo do esperado. Aí gerou aquela reação do mercado aí aumentando a probabilidade de recessão. Aquele resultado pode ter sido influenciado por eventos climáticos no sul dos Estados Unidos e agora nós vamos ver se isso é verdade ou não. Se os dados vierem aí em linha com a criação que nós temos visto aí nos últimos meses, o mercado deve se acalmar. A sinalização que nós tivemos durante o mês é que a economia americana vai bem, mas esses dados vão lá. Nós temos aí o número de vagas em abertos, tá certo? Número de vagas, o número de empregos criados, tá? Desemprego, esses são os dados que aí vão ser importantes também para sinalizar para o Fed se vai ter redução dos juros e quanto vai ter. O mercado estava um pouco indeciso, está caminhando para 0,25,
né, que possivelmente vai ser. Esse dado aí dessa semana vão, com certeza, aí, vão ser vão dar fundamentos para que essa decisão aí seja decidida. Perfeito. Ficaremos ansiosos para a reunião de setembro, dia 18 de setembro, que vai ser, né, a reunião ali do Fed. Eu acho que de forma geral passamos por tudo, né? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Mais um fechamento semanal de mercado. Esperamos vocês na semana que vem. É isso. Um abraço a todos, bom final de semana e até semana que vem. Obrigado.